Fala galera, Igor aqui e hoje vamos falar aí sobre a entrevista, do Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos, lá no ABC Paulista, né, que é a base do Lula, aquele lugar já memorável que é onde ele foi conduzido pela PF para cadeia, né, 3 anos atrás. Mas antes de falar disso, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, vídeo todos os dias com olhar liberal sobre todas as notícias do Brasil, tá bom? Mas primeiro, antes de falar sobre a entrevista do Lula de fato, vamos falar por que o Lula está sequer dando uma entrevista. E o motivo disso é porque 2 dias atrás, o ministro Edson Fachin, lá do STF, anulou completamente todas as denúncias que pesavam sobre o Lula na Lava Jato. Ou seja, o Lula agora já não é mais suspeito de nada, né? Já não é mais acusado de nada que é relativo à Lava Jato. Isso porque o ministro Edson Fachin disse que o Moro era incompetente. Incompetente aqui, lembrando que eu estou falando no sentido jurídico, não de competência dele, né? Ele era incompetente, que a 13ª Vara de Curitiba não deveria estar julgando o Lula em primeiro lugar. Então, o ministro Edson Fachin simplesmente cancelou tudo que pesava sobre o Lula. E rapidamente, no dia de ontem, Gilmar Mendes, aproveitando disso, pegou e disse que o ministro Moro era também suspeito, né? Suspeito de estar julgando o Lula, que ele era parcial. Então, foi colocado em pauta no dia de ontem no STF a suspeição do ministro Moro. Ou seja, o ministro Moro pode ser condenado, né, por ter julgado o Lula. Ou seja, o rato tá caçando o gato, a verdade é essa, né? Inclusive, o Lula, a defesa do Lula, disse que uma vez que o ministro Moro seja condenado, vai pedir indenização. O Lula vai ser indenizado por ter ficado preso aqueles 530 dias, eu acho, na superintendência da PF. Acredite se quiser. E, então, com esse julgamento, né, do ministro Moro em andamento, agora só não foi concluído no dia de ontem mesmo, porque o ministro Cássio Nunes disse que queria vistas, ele queria pensar mais no caso ali, se ele votaria a favor ou contra o Moro e, consequentemente, a Lava Jato, né? Porque uma vez que tudo que o Moro fez seja suspeito, também todos os condenados da Lava Jato vão pedir revisão nos seus casos e possivelmente vão ser soltos também. Tudo da Lava Jato vai ser cancelado aí, porque o ministro Moro era um dos principais juízes aí, né, da Operação Lava Jato lá de Curitiba. Então, toda essa galera da Lava Jato vai acabar sendo solta também e possivelmente também podem pedir indenização. Toda essa galera vai pra rua e vai ser recompensada por ter ficado presa. Chegamos nesse ponto do Brasil aqui. Então, o ex-presidente Lula, foi fazer hoje a entrevista, né, no ABC Paulista, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, e ele se mostrou ainda um fortíssimo orador e conseguiu inflar as suas bases, né, ali o pessoal feminista, os negros, os LGBTs e também pregou bastante diversidade religiosa. E vocês se lembram quando era muito fácil atacar o PT, porque não era preciso inventar mentira nenhuma sobre o PT, que era só pegar tudo que ele estava fazendo nos seus governos aí, desde o Lula até a Dilma, e expor. Era só isso que era preciso fazer para atacar o PT, não precisava contar mentira alguma. E basicamente o que o Lula fez hoje, ele contou algumas mentiras e meias-verdades, mas em sua grande maioria, para atacar o presidente Bolsonaro, ele simplesmente contou verdades. Coisas que o Bolsonaro fez e está fazendo, que está deixando a gente numa situação terrível aqui no Brasil. Especialmente atacando o Bolsonaro no caso da pandemia, que o Bolsonaro é, sim, péssimo condutor, né, do Brasil, né, no cenário internacional e nacional da pandemia. A gente está nos piores lugares aí do mundo em relação à Covid, né? Atrás, inclusive, de países africanos. O pessoal lá tá passando fome. Aquela fome toda que você vê na África. Aqueles países lá estão conduzindo a pandemia melhor do que o Bolsonaro. A África subsaariana ali tá lidando melhor com a pandemia do que o Brasil. É impressionante um negócio desse. Então o Lula, muito convincente, né? Ele fala muito bem com suas bases, ele sabe convencer que ele está certo mesmo quando não está.
Ele falou ali sobre auxílio emergencial, que é preciso o auxílio emergencial até o fim da pandemia, e que o auxílio emergencial deveria estar no valor de R$ 600 e não, como o Bolsonaro quer, de R$ 250, e que ele queria no começo que fosse R$ 200, vocês lembram? Também falou aí sobre o Bolsonaro com o lance da terra plana, até o Bolsonaro virou chacota até com isso, com aqueles discursos lá do Olavo de Carvalho e tudo mais, de terraplanismo. E o Lula fez chacota, inclusive, com isso. E falou também do Brasil no cenário internacional, que a gente está figurando aí entre os piores países com a liberdade econômica, né? Como se o Lula defendesse liberdade econômica em primeiro lugar. E dizia que no governo dele, lá no primeiro governo dele, inclusive, ele falou muito sobre o primeiro governo dele, né? Que vamos dizer que era. O Brasil estava muito bem ranqueado no primeiro governo dele, a verdade é essa. Ele falou muito desse primeiro governo e disse que o Brasil estava figurando ali entre a sexta melhor economia do mundo, que ele ficava, inclusive, em encontros internacionais, zoando o presidente da Inglaterra, no caso ali o primeiro-ministro, e também o francês, né, o presidente francês, dizendo que o Brasil já tinha ultrapassado esses países e que agora queria ultrapassar a Alemanha. Então ele recordou bastante esses momentos, vamos dizer assim, mais gloriosos do seu governo, e disse que, meio que dando a entender que se ele voltar, né, ao governo, que o Brasil vai voltar a ser como era. Inclusive apelou bastante, dizendo que o brasileiro estava sem comida na mesa, que a comida desapareceu do prato do brasileiro quando Bolsonaro foi eleito. Criticou também bastante a questão da vacina, né? Que o Brasil até agora não conseguiu vacinar praticamente ninguém. A gente está péssimo no lance da vacina, né? E ele disse também que durante aquela pandemia do H1N1, que em 3 meses o governo dele já tinha vacinado 80 milhões, enquanto já passou mais de um ano de coronavírus e a gente não conseguiu vacinar praticamente ninguém, além dos idosos, né? Falou bastante também do ministro Moro, né, do ex-ministro Moro, ex-juiz Moro, criticando, né, as ações do Moro, colocando muita suspeita sobre o ministro Moro no julgamento dos seus casos, né, como já era de praxe dele fazer, já que ele quer parecer inocente, né, e ele conseguiu se passar bastante por inocente, por coitado, dizendo que sofreu muito, mas que ele não ia reclamar e que ele estava satisfeito com o que aconteceu, satisfeito entre aspas, né? Porque ele olhava para o sofrimento do povo brasileiro e ele via que o sofrimento dele ali, com aqueles processos e com toda essa, entre aspas, injustiça, não era nada comparado com o sofrimento do povo, né? Que o sofrimento daquele povo que estava lá fora, que o pessoal chama bastante de pão com mortadela, que ficava do lado de fora da prisão do Lula, ali todos os dias, gritando por ele, presidente Lula, debaixo de chuva, de sol, e ficou ali por 500 dias acampado na frente da superintendência da PF de Curitiba. E ele falou com as suas bases muito bem, a verdade é essa, o Lula é um fortíssimo orador, e era tudo que Bolsonaro queria, né? O Bolsonaro, inclusive, comemorou no seu Twitter ontem, vou botar aí na tela para vocês, o julgamento da suspeição do ministro Moro, né? Que culminaria, obviamente, na liberdade completa e incondicional do Lula. O Lula ficaria completamente ficha limpa novamente. E não pensem vocês que o julgamento que aconteceu anteontem do Fachin, que cancelou todos os processos do Lula, é menos perigoso do que o de ontem, porque o de ontem que envolveu, digamos que, a possível condenação do Moro é muito mais perigoso, porque ele cancela completamente todas as provas que foram juntadas pelo Ministério Público contra o Lula. Ou seja, se isso aí passar, o julgamento do Lula, todo o processo do Lula vai ter que começar absolutamente do zero, porque todas as provas que o Ministério Público recolheu sob a supervisão de Sérgio Moro vão ser completamente anuladas. Ela não serve mais porque ela suspeita, ela suja, ela não serve mais. Então, num cenário que o ministro Moro não seja condenado a suspeito, o processo vai para Brasília, né? Porque a acusação é que Curitiba não deveria sequer ter julgado Lula.
Então o processo vai para Brasília e todas as provas que foram juntadas contra o Lula são mandadas para Brasília, também são aproveitadas. Então o processo do Lula andará muito mais rápido. Possivelmente ele vai ser condenado esse ano de novo, entendeu? Então esse ano ele de novo vai se tornar inelegível. Só que o que está sendo articulado aí por Gilmar Mendes e por Lewandowski, toda a galera do Supremo, né, da segunda turma do Supremo, é que essas provas sequer possam ser aproveitadas, ou seja, o julgamento do Lula vai voltar para Brasília e vai voltar do zero. Vai demorar muito mais tempo para se recolher todas as provas de novo e que sejam feitos todos os julgamentos de novo até chegar à condenação do Lula. Possivelmente ele já está eleito em 2022 com foro privilegiado, não vai poder mais ser condenado e acabou. Então é isso, galera. Eu quero lembrar que isso tudo só está acontecendo primeiramente porque Bolsonaro não sancionou, ele vetou aquela lei que tinha sido passada pela Câmara, dificílima de passar porque a Câmara não vota nada que ataque o Supremo, e foi aprovado pela Câmara aquela lei que vetava, que acabava com as decisões monocráticas do Supremo. Então, isso tudo só está acontecendo em primeiro lugar porque o Bolsonaro vetou essa lei e possibilitou o ministro Edson Fachin de fazer aquela decisão monocrática que anulava todos os processos do Lula na Lava Jato. Então, completo desmanche da Lava Jato, né, todos os dias sendo causado aí por conta do presidente Bolsonaro em primeiro lugar. E esse aí é o nosso país, galera, infelizmente. Parece que vamos ter de novo Bolsonaro e PT em 2022, né? Dessa vez com a figura do Lula, que já afirmou nessa entrevista que vai voltar a andar o Brasil e apontar todos os erros de Bolsonaro. E são muitos, vamos combinar, né? E possivelmente vai ser Lula e Bolsonaro no segundo turno aí em 2022, infelizmente. E é tudo que Bolsonaro queria, como ele comemorou aí nas suas redes sociais, né? Porque Bolsonaro só ganha tendo um inimigo e tendo um inimigo forte. Então ele vai ter de novo que usar o antipetismo para tentar ganhar as eleições agora com o presidente Lula e não mais com o poste do Haddad. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o gostei e acompanhar aí os últimos vídeos também. Não se esqueça também de seguir lá no Instagram, tô postando bastante no Instagram, tá bom? E acompanha aí porque todo dia tem notícia e todo dia eu comento aqui com um olhar mais liberal da situação, tá bom? Valeu e até a próxima.